Bom dia os irmãos que estão na igreja, que Deus abençoe os irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo pela internet, que tenhamos um culto abençoado por Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toma-nos, Senhor, em Tuas mãos, conduze-nos, Senhor, ao Teu trono de graça, através dos louvores, através da adoração. Prepara os nossos corações para esse momento e que o Teu Espírito Santo possa estar falando, Senhor, a cada coração. Pai, que tudo que fizermos, Senhor, possa ter a Tua aprovação. Abençoe, Senhor, essa semana, abençoe esse dia que é reservado para a adoração. Abençoe os cultos, Senhor, das igrejas que estão abertas hoje, Senhor, para celebrarem o Teu nome através da adoração. Que nós possamos, Senhor, receber do Teu Espírito Santo tudo aquilo que Tu tens a falar para nós. Pai, dá-nos uma semana de paz e tranquilidade, fica conosco, no nome de Jesus, amém. Então nós vamos estar nesse momento louvando ao nosso Deus, enquanto o Celebrai está se aproximando. Nós vamos estar pedindo a você que nos ajude com esse culto, compartilhando esse culto, participando dos horários do culto, nos momentos de live que nós fazemos. Todos os dias de nosso culto são os domingos e quartas-feiras que nós estamos reunidos, pela manhã 10h30 da manhã e à tarde às 18h30 da noite de domingo, da tarde e noite de domingo, e na quarta-feira às 8h30 da noite. Então você pode estar participando, mas se você não puder participar, você pode estar acessando o nosso canal e assistindo pelo YouTube. Nós estamos transmitindo em 3 plataformas, mas o Facebook é a plataforma em que nós fazemos o nosso culto ao vivo, e depois nós colocamos no nosso canal do YouTube. Então você pode ver os cultos lá também. Nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico, Viver para Te Adorar. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar ao nosso Deus com mais intensidade. Em pé nós adoramos melhor, nós louvamos melhor, a nossa voz sai com mais intensidade. Viver para Te Adorar. Se move na congregação, fruto da comunhão. A Tua bênção está sobre mim, eu posso sentir a Tua presença, meu Senhor. Na cruz levou as maldições, hoje sou herdeiro da Tua graça. Eu já escolhi viver pra Te adorar, querer o Teu querer. Santo Deus, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Marcado agora estou pelo Teu amor. Teu Espírito se move na congregação, fruto da comunhão. A Tua bênção está sobre mim, eu posso sentir a Tua presença, meu Senhor. Na cruz levou a maldições, e hoje sou herdeiro da Tua graça. Eu já escolhi viver pra Te adorar, querer o Teu querer. Santo Deus, não mais vivo eu, mas
marcado agora estou pelo teu amor. Eu já escolhi viver pra te adorar, querer o teu querer, Santo Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Marcado agora estou pelo teu amor. Marcado pelo teu amor. Marcado pelo teu amor. Eu já escolhi viver pra te adorar, querer o teu querer, Santo Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Marcado agora estou pelo teu amor. Eu já escolhi viver pra te adorar, querer o teu querer, Santo Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Marcado agora estou pelo teu amor. Marcado pelo teu amor. Marcado pelo teu amor. Nós vamos passar um momento de ofertório. Se você quer ajudar na obra aqui em São José do Embaçaí, você pode estar depositando em nossa conta aquele valor que propor em seu coração. Também você pode entregar o seu dízimo através dessa conta. E os irmãos que têm os seus dízimos, as suas ofertas, podem estar nesse momento acessando os gasofilácios da nossa igreja. Nós vamos passar um momento de intercessão, orando por aqueles que precisam das nossas orações. A igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet. A Rosana Cecília Carrara, ela é irmã do nosso irmão Wilton. Ela está com uma série de enfermidades e precisa das nossas orações. A Thaís Chaves está com Covid. O quadro dela tem melhorado, graças a Deus. A Thaís é aquela que foi internada, estava entubada, ainda está entubada, mas o seu quadro tem melhorado, graças a Deus. Ela perdeu também o seu pai para a Covid-19. Então nós temos orado muito por essa pessoa. O Antônio, filho da Manuela, que tem também melhorado essa criança. A Cristina, problemas de coluna. O Benjamin Santos, o Alintor, a Wanda, a Tânia, não, o André, que pede pela Adriana. Nós temos colocado sempre a esposa dele em nossa coluna de oração. O Anderson Silva, filho do Amaro. A dona Marlene, mãe da Cristina. O Pedro Francisco Dantas, amigo da irmã Deise. O irmão Deusia, a irmã Francisca, a Sarinha. A mãe da Edi, a dona Edmeia, que essa semana teve um pico de pressão. Nós vamos continuar orando por ela. A irmã Rosane, problemas de coluna. O irmão Antônio Miguel, Nazaré. Maria Elita, Thaisa. Carlos Mendes. O irmão Isaías, que ontem nós estivemos conversando com ele, ou antes de ontem, se eu não me engano, e ele está precisando fazer alguns exames, teve que interromper a sessão de quimioterapia por causa desses exames. Ele está enfrentando um problema muito grande também com esse tratamento por causa da Covid-19. Não que ele tenha pego,
mas que o número de médicos foi muito reduzido, o número de enfermeiros e técnicos também. Então ele está enfrentando um momento difícil da sua enfermidade, no qual o atendimento hospitalar está sendo prejudicado, porque muitos médicos tiveram que ficar em casa porque eram do grupo de risco. Então vamos orar por ele, vamos orar pela irmã Naí, pelas suas filhas que têm cuidado do irmão Isaías, a irmã Zaide, a Vera Lúcia, prima do irmão Jorge, a irmã Maria de Fátima. Eu não tenho informações dela, mas temos orado por ela, está com a Covid-19. Os médicos, os enfermeiros, a cura para essa doença, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Bom, nós vamos pedir também pela vacina, que está já às portas para serem tomadas, né? Mas pedimos a Deus que ela não traga nenhuma dificuldade à saúde de ninguém, porque como é algo muito novo, pode haver algumas pessoas que vão ter reações, mas que seja algo muito raro, para que essa vacina venha e produza o efeito necessário. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Senhor, nós colocamos esses nomes em Tuas mãos, para que o Teu poder seja derramado em cada vida. Tu sabes a necessidade de cada um deles, e nós Te pedimos, entra com providência, para a honra e glória do Teu nome. Pai, esteja com esses pedidos que colocamos também nessa coluna de oração, que Tu possas estar respondendo, Senhor, conforme a Tua vontade. Abençoe a Tua igreja, fortaleça o Teu povo. Senhor, enche o nosso coração de esperança, tira a ansiedade. E Senhor, para aquele que está nos assistindo pela internet, se está sofrendo, se está passando por um momento de angústia, que esse culto sirva de alento ao seu coração e que ele possa, Senhor, ter a esperança renovada em Cristo Jesus. No nome de Jesus, amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Abra os olhos do meu coração.
Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado, que bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado, que bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar meditando em um livro de um capítulo. Então será nos versículos 17 a 22 do livro de Judas. E o tema da nossa mensagem é perseverar na fé. Perseverar na fé. Judas, versículos 17 a 22, na nova tradução linguagem de hoje. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, usa o teu servo na meditação da tua palavra, Senhor, e fala aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Ainda com a Bíblia aberta, em Judas capítulo 1, claro, o único capítulo, versículo 1, se os irmãos puderem estar colocando aí no Data Show e também para a internet. Versículo 1: Eu, Judas,
servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Eu gostaria de dizer quem é esse Judas. Judas era um nome muito comum. Judas não é aquele que traiu a Jesus Cristo, que foi um dos apóstolos, mas Judas, ele era um dos irmãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois que foi nascido, concebido pelo Espírito Santo, né? Ou melhor, Maria foi concebida pelo Espírito Santo, e aí veio o nascimento de Jesus Cristo. Depois Maria teve relações com José, seu esposo, e Jesus teve irmãos que lá no livro de João consta que quando Jesus estava indo para a festa, eles estavam mandando Jesus ir para a festa, para que ele aparecesse ali na festa, e o apóstolo João, ele chega a dizer o seguinte: e eles não criam nele. Então esse Judas, com certeza, no momento em que Jesus Cristo estava realizando seu ministério terreno, ele não cria no seu irmão, mas depois ele viu a crucificação, foi impactado pela crucificação, depois presenciou também Jesus Cristo ressurreto, a sua família o viu, eles estavam inclusive reunidos com os apóstolos durante o período ali de 40 dias até o Pentecostes. Eles se reuniram ali com os discípulos e eles viram tudo aquilo que a igreja estava presenciando com a ressurreição de Jesus Cristo e antes da sua morte e depois com a ressurreição. Mas o interessante é que ele se denomina servo de Jesus Cristo. Ele, como tendo um irmão tão eminente, né, como Jesus Cristo, e as pessoas usavam muito disso e usam, né, até hoje. Quando nós temos alguém que tem algum nome na nossa família, nós costumamos até usar esse nome quando vamos fazer alguma coisa, para dar credibilidade àquilo que estamos fazendo. E nessa época também se fazia dessa forma. Mas os seus próprios irmãos, inclusive Tiago, quando ele está escrevendo o seu livro também, ele se denomina servo de Jesus Cristo, mas ele era o irmão de Jesus Cristo. Mas ele se denomina servo do Senhor Jesus Cristo, porque ele não tinha mais Jesus Cristo na conta de seu irmão, mas sim de seu Senhor e Deus. E escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege. No versículo 3, eu vou fazer essa introdução para nós entrarmos na reflexão dos tópicos, no qual fala sobre a fé. O versículo 3 diz assim: meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Ele ia abordar o tema salvação, mas naquele momento ele viu a necessidade, guiado pelo Espírito Santo, como todos aqueles que são escritores da Bíblia, eles não escreviam aquilo que eles tinham vontade de escrever, mas sim aquilo que o Espírito Santo direcionava eles a escrever. O pregador também passa por essas peculiaridades, quando ele prepara uma mensagem e antes um pouco dele pregar, o Espírito Santo, ele avisa ele, não é essa mensagem, ele precisa trocar. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Em algumas situações eu fiquei meio preocupado, porque não vinha nada na minha mente. Quando isso aconteceu, Deus, ele falando ao meu coração, e eu sentindo isso, que eu tinha que trocar aquela mensagem, porque não era da vontade de Deus. Mas ele, quando manda trocar, ele já tem outra coisa para falar. Então eu fiquei preocupado, mas a preocupação passou logo a seguir, porque ele já tinha me dado aquilo que eu deveria falar. E outros pregadores passam por essa questão de não falarem aquilo que desejam falar. Inclusive, quando a gente vai preparar uma mensagem e a gente tem o desejo de ir
preparando essa mensagem com uma finalidade. Quando nós terminamos a mensagem, a gente vê que a finalidade acabou sendo trocada na hora que nós estamos fazendo o esboço dessa mensagem. Aí ele diz assim: então senti que era necessário. Ele sentiu que era necessário, por quê? Porque o Espírito Santo estava direcionando escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Então, se ele direcionou a falar da fé, também nesse tempo é importante falarmos de fé, porque estamos um pouco que tolhidos a fazer aquilo que a igreja deve fazer, que é o quê? Pregar o Evangelho, que é sair para pregar o Evangelho. A igreja, ela tem o significado de ser chamados para fora. O nome igreja significa isso, chamados para fora, eclésia, chamados para fora. Mas a finalidade de colocar esse nome não é chamados para fora, ir de dentro da igreja para o mundo. Não, é sair de fora do mundo para ir para a igreja, chamados para fora daquilo que é secular, daquilo que é mundano, e vir para próximo de Jesus e viver uma vida em Cristo Jesus. Só que nós devemos cumprir esse chamado também para fora, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E olha, agora estamos vivendo um momento em que algumas pessoas vão precisar muito mais de ouvirem de fé do que ouvirem de salvação, porque muitos que estão dentro das nossas igrejas vão precisar fortalecer a sua fé, vão se enfraquecer na fé e podem até cair na fé. Eu já tenho presenciado isso na internet, algumas pessoas que estão abandonando definitivamente o caminho do Senhor e dizendo: vou viver uma nova vida. Tenho visto isso pela internet, as pessoas já estão colocando inclusive na internet, pessoas que falavam o quê? Quando iam se identificar: eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou da igreja tal, e agora romperam com uma vida cristã, romperam com a responsabilidade de igreja de Jesus Cristo, e agora querem viver a sua vida. Então nós vamos falar a respeito de fé, porque nesse momento precisamos fortalecer a nossa fé e perseverar nela. Então, perseverar na fé. Para perseverar na fé, é preciso estar preparado. Para perseverar na fé, é preciso estar preparado, e Deus assim o faz conosco. A gente vê isso no versículo 17, quando Judas diz o seguinte: mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, do que foi previsto. Na Nova Versão Transformadora diz isso: do que foi previsto, anteriormente proferida, e vos alertaram. A King James atualizada fala dessa forma, né? Nós fomos alertados, e nós somos alertados com relação a isso, porque todas as vezes que nós abrimos a palavra, ela está nos orientando a respeito da nossa fé. O versículo 3 que nós lemos, pode voltar lá um pouquinho, meus irmãos. Eu gosto de usar muito a Bíblia para que nós possamos ver o que a Bíblia nos orienta a fazer, porque ela é mais importante do que qualquer palavra humana com relação àquilo que devemos fazer. A última parte desse versículo 3, onde diz assim, lá embaixo: então, começa ali, então, os irmãos estão conseguindo ver aqui? Então, senti que era necessário escrever para animá-los. Então, já naquela época havia pessoas que estavam desanimando na sua fé. Animá-los a
combater a favor da fé. A fé é algo tão importante que quando Judas ele fala a respeito de como deve ser o nosso procedimento com relação à fé, ele usa um termo usado em quê? Em uma guerra, em uma batalha, quando ele diz combater na fé. Então é uma batalha espiritual, a fé é uma batalha espiritual, e nós precisamos estar combatendo pela fé, lutando pela nossa fé, porque o inimigo quer destruir a nossa fé, e se destruir a nossa fé, destruiu aquilo que nos move em direção a Cristo, porque nós somos movidos pela fé, independente da fé em Deus, a nossa fé é que nos move. Ou nós levantamos pela manhã, a nossa fé que nos move a levantar, a nossa fé que nos move a tomarmos o nosso café e irmos trabalhar, não é verdade? Cremos que saindo dali estaremos indo, encontrando o nosso trabalho, trabalhando, e ali produzindo, e ali esperando fazer o melhor, e também depois ser reconhecido naquele trabalho, e ali receber uma promoção. Isso é fé. Quando nós perdemos isso daí, nós deixamos de estar galgando alguma coisa, nós não podemos fazer mais nada. Aquela pessoa que está mendiga na rua perdeu a fé em tudo, perdeu a fé na sua família, na sua casa, na vida, em sociedade. Ele é uma pessoa que está completamente sem fé em nada. E a nossa fé em Jesus Cristo é algo que nós devemos combater, viver em combate por ela. É isso que Judas está falando a nós. Estamos vivendo tempo, vê se não é verdade, estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus está sendo manipulada para interesses pessoais. É o tempo que nós estamos vivendo. Então, para que nós não sejamos manipulados e depois enganados na nossa fé, porque muita gente vai abdicar da sua fé porque acreditou em palavra de homens, não é verdade? Aqueles homens que daqui a pouquinho estarão sendo pegos em suas maldades, em seus desejos de tosquear o rebanho, de comer a carne das ovelhas, de se aproveitar da mensagem do Evangelho. E aí aquelas pessoas que foram assim com o seu coração desejoso de encontrar algo verdadeiro, vão encontrar a mentira, e aí elas vão se decepcionar e vão cair na fé. E Judas deixa claro, olha só, ele não se coloca ele como falando também, isso é que é interessante, ele não pega ele como referência. O texto, no versículo 17, diz assim: lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos. Ele busca a profecia feita pelos apóstolos, aquilo que estava sendo dito pelos homens que foram ensinados pelo próprio Jesus Cristo naquele ministério terreno de Jesus Cristo. E nós devemos nos apegar a isso, porque hoje em dia existem pessoas que estão manipulando a fé e podem nos levar a cair na fé por causa disso. Mas agora nunca seremos enganados, nunca seremos pegos de surpresa, nunca nos decepcionaremos se nós buscarmos aquilo que precisamos para a nossa fé, baseados na palavra de Deus, porque ela é inerrante, é infalível para que a nossa fé se sustente. Em segundo lugar, para perseverar na fé, devemos permanecer firmes, suportando a zombaria. Olha o que diz também que acontece. Eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, olha irmãos, eu
Eu vou falar uma coisa para os irmãos: eu nunca tive tanta certeza de que nós estamos nos últimos tempos, na minha vida toda. Eu nunca tive tanta certeza de ver as coisas tão próximas da volta de Jesus Cristo. E aí eu fico pensando, crentes, criados na igreja, de berço, vamos dizer assim, de berço, nasceram na igreja, né, uma referência àqueles que foram criados pelos pais dentro da igreja, estão abdicando da fé, mesmo vendo tantas coisas. É impressionante, né? O homem, ele a fé, ela não vem pelo ver, não é verdade? Ela não vem pelo ver. E isso se demonstra ali pelas palavras de Jesus Cristo a Tomé: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. As pessoas vão ver muita coisa, mas não vão acreditar. E elas estão vendo e não estão acreditando. Impressionante isso, irmãos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, se apegam à palavra de Deus, esses realmente estão desenvolvendo uma fé verdadeira. Mas as pessoas estão vendo. De vez em quando vê um asteroide, explode no céu. Como é que foi a visão lá do Apocalipse de João? Que as estrelas caíram do céu. Como é que a gente pode ver essas coisas? Será que eram estrelas mesmo? Igual planetas se destruiriam numa mesma hora. Nosso planeta é um dos menores da nossa galáxia. A verdade é essa, estudando os planetas. Se vier um planeta maior, por exemplo, se vier a Lua, se a Lua cair na Terra, já era, né? E a Lua, se eu não me engano, é menor do que a Terra. A Lua. E tem planetas que são maiores do que o nosso. Mas o que João viu lá? Será que ele viu meteoros? Será que ele viu meteoritos? Será que ele viu essas estrelas caindo do céu? Nós estamos mais vendo só essas coisas agora nos últimos dias, não é verdade? De vez em quando acontece isso. A natureza se revoltando da forma que está se revoltando contra a ação humana, furacões, tempestades, maremotos, tsunamis, né, que agora mudou o nome para tsunamis, terremotos em escalas que vão passar dos 9 graus Richter, né, que é o limite daquilo que alcança ali os aparelhos. Eles estão achando que quando vier o grande terremoto da falha, originário da falha de San Andreas, a destruição dos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, ela jamais será igualada a nenhuma outra quando vier esse terremoto. E as coisas estão acontecendo, as pessoas estão vendo. Mas sabe o que acontece quando a gente fala que Jesus Cristo está voltando? São os sinais dos tempos. As pessoas zombam. As pessoas zombam. Mas Jesus Cristo já falou isso, a Bíblia já falou isso. As pessoas zombam. Que nada, você é radical. Que nada, isso é história, isso é lenda. Aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. O que é zombar? Eu estava procurando no nosso dicionário: é debochar, é procurar tornar ridículo por meio de gestos, atitudes ou palavras irônicas. Um deboche, quando fala-se disso? As pessoas estão fazendo isso, debochando. Desdenhar, tratar alguém com desdém, com desprezo. Quantas vezes a gente vê isso com a palavra de Deus? As pessoas zombando, desdenhando. Gosto tanto de ver os pregadores de rua, gosto tanto.
Quando passo ali no centro do Rio, vejo aquelas pessoas ali sozinhas pregando o Evangelho, eu olho, eu fico orando por aquela pessoa, para que Deus continue sustentando a vida daquela pessoa. E eu sei que uma palavra que aquela pessoa fala, ela está falando da palavra de Deus. Uma palavra que ela possa falar ali pode salvar a vida de uma pessoa. Está sendo usado por Deus ali naquela praça pública, mas muitos passam zombando, gritando, fazendo chacota daquelas pessoas que não são malucas, não são doidas. Elas estão falando de loucura para o homem mesmo, porque o Evangelho para o homem é loucura, a Bíblia diz isso. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. A palavra de Deus fala isso também. Mas eles debocham, eles desdenham, eles caçoam, falam alguma coisa engraçada, um gracejo a respeito daquilo que se está se falando do Evangelho. Mas por quê? Não querem saber de Deus. O texto está dizendo isso. Não querem saber de Deus, seguem os seus próprios desejos, aí zombam de Deus, zombam de nós. Mas a zombaria faz parte da fé que nós resolvemos abraçar. Se alguém zombar de você, glória a Deus por isso, glorifique o nome do Senhor, saia fortalecido dali, não deixe que aquilo te abata, porque muitos se abatem quando recebem uma zombaria, mas faz parte da nossa fé. Então, se você ouvir uma zombaria, saiba que a tua fé está sendo autenticada naquele momento da zombaria, porque Deus já disse isso, que isso ia acontecer com a nossa fé. Muitos vão zombar do culto da internet que nós estamos colocando, vão debochar, vão caçoar, mas eles vão autenticar a nossa fé com aquilo que colocarem ali de zombaria. Em terceiro lugar, para perseverar na fé, não podemos ser dominados pelos desejos naturais. Nós temos desejos, nós nascemos com os desejos naturais dos homens. Nós somos concebidos em pecado, a Bíblia fala isso. Nós nascemos no pecado. É um pecado que já vem de posteridade, desde o início, desde o pecado de Adão. Todos pecaram, a Bíblia diz, e destituídos estão da glória de Deus. Nós já nascemos com esse decreto sobre as nossas vidas, por causa do pecado. Nós já temos esse preço a ser pago por causa do pecado, mas nós podemos pagar esse preço. Como? Com Jesus Cristo pagando por nós. Eu não vou pagar o preço, eu vou aceitar o preço pago. O preço pago na cruz do Calvário, a cédula de dívida que vai ser cravada na cruz da cruz de Jesus Cristo, a cédula de dívida do pecado, nós podemos cravar na cruz de Cristo. Nós nascemos com esses desejos naturais, e no versículo 19 diz: são essas pessoas que causam divisões. Olha, a gente pode ver isso em muitas pessoas que querem dividir tudo aquilo que Deus quer unir. Pessoas que querem dividir casais, por exemplo, né, André? Pessoas que querem dividir casais, amigos que se dizem amigos, mas querem influenciar negativamente um casamento. Essas pessoas, elas estão seguindo seus desejos naturais, carnais, que são perversos, porque eles querem dividir famílias, irmãos de sangue, colocando um irmão contra o outro, querem dividir igrejas, estão dentro das igrejas. Judas está falando aqui
não coisas que estão lá no mundo, não. Judas está falando coisas aqui que estão dentro da igreja, por isso que ele está se preocupando com a fé que está dentro da igreja. E dentro das igrejas nós temos pessoas que dividem famílias, dividem irmãos, dividem amigos, dividem tudo isso. Fazem isso porque eles vão atrás dos seus desejos naturais, pois são dominados pelos seus desejos naturais. Mas por quê? Porque não são crentes. Judas define isso. Sabe por quê? Todo crente tem o que dentro dele? O Espírito Santo de Deus. Amém? Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, aquele que não, Paulo diz isso, aquele que não tem o Espírito de Cristo, e é o Espírito Santo, não é de Cristo. Então uma pessoa, ela não pode dizer assim: eu sou salvo. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você? Se ele falar assim, o que é o Espírito Santo? Ele já não tem. Nós temos que aprender sobre o Espírito Santo de Deus, porque aquele que crê em Cristo Jesus recebe o Espírito Santo de Deus, e ele é a prova, e ele, a Bíblia diz que é o selo, é o selo para a salvação. E Judas fala isso, e não tem o Espírito de Deus. Pessoas que fazem isso não têm o Espírito Santo de Deus. Eles se deixam esvaziar, eles podem estar dentro da igreja, mas se está causando desunião dentro da igreja, se está fazendo facções dentro da igreja, se tiver o Espírito Santo, está muito esvaziado, não tomou em totalidade a vida daquela pessoa. Então aquilo que ele demonstra é que ele não tem o Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos ser dominados pelos nossos desejos naturais, porque eles permanecem em nós, mesmo cheios do Espírito Santo. Aí nós devemos controlar esses desejos. Eu não vou fazer isso, porque isso é um desejo carnal. Eu não vou deixar ele suplantar a vontade do Espírito Santo em minha vida, porque eu sou crente em Cristo Jesus. Em quarto e penúltimo lugar, para perseverar na fé, precisamos progredir nela. Perseverar na fé não é só manter a fé que você já conseguiu, é progressão de fé. Isso é a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Gostaria que os irmãos vissem a didática da palavra de Deus, naquilo que a gente está seguindo como palavra de Deus, para que a gente possa entender verdadeiramente o que está escrito na palavra de Deus. Se eu estiver me desviando da palavra de Deus, os irmãos, depois do final do curso, falam: irmão, se desviou um pouquinho aqui, mas eu não quero me desviar, por isso que eu boto ela lá, na tela da internet, eu boto ela aqui, para que os irmãos possam ver o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Versículo 20: porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé. Quando a nossa fé está paralisada, a nossa fé está sofrendo um risco. Parou a fé e estacionou. Não está lutando mais pela fé, não está mais desenvolvendo a sua fé, está correndo um risco com relação à sua fé, que a palavra de Deus manda progredir na fé, não ficar parado na fé, não guardar a fé e ficar com aquela fé que é suficiente para tudo. Não, é progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Intensificou
aqui o que é um progresso de fé, não é verdade, irmãos? Quando falou, progrida na fé, progredir na fé é a fé mais sagrada que existe. Eu gostaria que os irmãos se lembrassem disso. Quantos irmãos estão lutando pela fé, progredindo pela fé, desenvolvendo em sua fé vai virar sagrada. Isso é intensificar aquilo que está falando a palavra de Deus. A própria palavra de Deus está dando intensidade a isso. Orem guiados pelo Espírito Santo. Aquele que se desenvolve na fé, ele tem um poder na oração, um grande poder na oração. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí para a gente, os irmãos da internet, para que nós lêssemos numa mesma tradução, Romanos 8, 26 e 27, na nova tradução linguagem de hoje. Eu sei que eles podem fazer isso, dá um pouquinho de trabalho, a gente espera um pouquinho, mas vê na palavra de Deus. Assim também, o Espírito de Deus vem ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Nós não sabemos como orar. A palavra de Deus está dizendo isso. Nós não sabemos. Nós vamos orar e não vamos colocar as palavras corretas diante de Deus, por causa da nossa imperfeição, por causa da nossa falibilidade, por causa da nossa fraqueza humana. Isso acontece. Mas o que acontece? Nós não sabemos como orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Então nós vamos orar e, cheios do Espírito de Deus, o Espírito de Deus estará intercedendo por nós. Continua. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, em letra maiúscula. O pensamento do Espírito Santo que está dentro de nós e que guia aquele que é guiado pela fé, a fé sagrada. Voltando lá anteriormente, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Aquele que desenvolve a sua fé e vive pelo Espírito de Deus, e isso daí dirige a sua vida, ele ora de maneira correta e Deus sempre responde. Quer saber porque muitas orações não estão sendo respondidas? Porque as pessoas estão orando e não estão sabendo como pedir, e como estão vazias do Espírito Santo de Deus, vazias de fé, elas não têm as suas orações respondidas. É o que a palavra de Deus está nos orientando. E no versículo, voltando lá ao livro de Judas, capítulo 21, nós precisamos progredir nela. E no versículo 21 diz: e continuem vivendo no amor de Deus. O que significa isso? Continuar vivendo no amor de Deus é buscar estar orando, estar adorando, estar em comunhão com Ele, celebrando o seu nome, buscando a sua vontade, não dizendo assim: agora eu quero viver a minha vida. É viver no amor de Deus. E em quinto e último lugar, temos que ter amor pelas almas perdidas, não nos esquecer de ter amor, e o amor seguido da misericórdia, que diz assim os versículos 22 e 23: tenham misericórdias dos que têm dúvida. Se alguém está tendo dúvidas a respeito da sua fé, a respeito de alguma coisa voltada para o que é santo, o que é sagrado, o que é de Deus,
devemos cuidar dessa pessoa, ajudando-a em suas dúvidas, não deixando aquela pessoa em dúvidas e sem esclarecimento. Se nós podemos fazer isso, vamos esclarecer as pessoas. Se a pessoa falar alguma coisa que é imprópria, que não segue os ensinamentos de Deus, pronunciou alguma coisa ou vive de uma forma que não agrada a Deus, não deixe aquela pessoa viver na ignorância daquilo que ela está fazendo, não. Tire a dúvida daquela pessoa, dê tempo àquela pessoa, explicando àquela pessoa a respeito da mensagem do Evangelho, daquilo que ela deve fazer. Misericórdia daquilo que elas vão sofrer, salvem outros, tirando-as do fogo. Se aquela pessoa está indo por um caminho de destruição, você precisa avisar: olha, você está indo por um caminho de juízo, você vai ser destruído. Quando falo aqui que salve-as tirando do fogo, fogo é juízo. Aquelas pessoas estão indo de encontro ao juízo de Deus, elas vão receber o juízo de Deus. Mas na Nova Tradução Linguagem de hoje, por isso que eu usei ela vai além, falando sobre a questão do cuidado, da misericórdia, mas também com o nosso cuidado pessoal. Diz assim: e para com os outros mostrem misericórdia, com medo. Com medo. Por que foi dito isso aqui? Porque às vezes a gente vai ajudar alguém a sair de uma vida pecaminosa e a gente acaba se envolvendo com o pecado. O pecado pode pregar essa peça naquele que tem fé em Cristo. A gente começar a se envolver com o pecado daquela pessoa. A gente vai para ajudar e quando se vê naquela situação de ajuda, já está enredado naquele mesmo pecado que a pessoa está vivendo. Nós temos que tomar cuidado. E terminando diz assim: odiando-os até a roupa deles manchada pelos seus desejos pecaminosos. Quer dizer, aqui finaliza de uma forma, eu entendi dessa forma, dizendo o seguinte: mesmo aqueles que estão bem absorvidos pelo pecado, cheios de pecado, nós não devemos deixar de ajudá-los. A pessoa vive uma vida de pecado, aí você não quer ajudar porque sabe que aquela pessoa ali já é réu do fogo do inferno. Aí você: não, peraí, as pessoas não podem me ver com aquela pessoa que está vivendo aquela vida ali, as pessoas vão me confundir com ela. Não é assim que a gente deve olhar para o pecador. A gente tem que ter misericórdia, olhar para o pecado daquela pessoa e condenar o pecado, não condenar a pessoa. A pessoa já está condenada pelo pecado, através do juízo de Deus. Porque muitas vezes a gente olha para aquela pessoa que é pecadora e a gente não quer ajudar porque sabe que aquela pessoa está vivendo em pecado. Não vai adiantar não, porque aquela pessoa, ela vive assim, 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 se eu não posso nem chegar perto dela. Como se a gente fosse um judeu falando de um gentio, ou um fariseu falando de uma outra pessoa, julgando ela. Às vezes a gente cai no farisaísmo cristão também, mas a gente tem que ter misericórdia daquela pessoa que está vivendo no pecado, não excluindo essas pessoas de não terem a misericórdia de Deus em suas vidas. Nós precisamos estar perseverando na fé, com o cuidado no qual Judas nos ensinou nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando com mais 2 cânticos espirituais, rompendo em fé. Vamos ficar de pé? Vamos adorar a Deus com esse cântico, depois finalizando com mais um cântico.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Aquele que está feliz, diga amém, aleluia, bata palmas, que ele fique feliz hoje na presença do Senhor. Amém. As palmas. Aquele que está feliz, diga amém, amém, amém. Aquele que está feliz,
feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, aquele que está feliz, diga amém, amém. Aquele que está feliz, cante aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém. amém. Senhor, despede-nos em paz para os nossos lares, que a tua paz fique em cada lar e em cada coração, no nome de Jesus, amém.